Hoje a gente vai falar sobre devo investir numa pessoa que diz que nunca tem tempo? E aí, vale a pena? Como que seria isso? Tem disposição? Será que é justo? Será que é algo que de fato vale a pena? Esse foi mais um tema pedido da nossa audiência. Então, será que de fato mesmo vale a pena gastar tempo, gastar esforço, investir a própria vida em algo que não está tendo um retorno, algo que não está sendo saudável? O que você acha? Será que vale a pena? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai trazer aí uma visão de que se de fato vale a pena ou não vale a pena. Para você, vale a pena ou não vale a pena? Você já passou por isso, de investir numa pessoa que não havia reciprocidade? Você já conhece alguém que passou por isso? Como que é? E hoje, não sei se vocês perceberam, né? Claro, não tem como não perceber. Aquela mulata maravilhosa, né? Ela não está presente hoje. Por quê? Porque hoje foram vários atendimentos, a gente de fato trabalhou bastante e ela ficou um pouco indisposta, mas está tudo bem com ela, só estava precisando mesmo de repousar, descansar um pouco para recarregar as baterias, porque além dos nossos atendimentos, né, hoje a gente tem os alunos do curso Decolando, então realmente é muito dedicação e às vezes o corpo e a mente padece um pouco, né? Então hoje ela vai descansar, mas em espírito e em verdade ela estará aqui com a gente, tá ok? Então, se vocês puderem só suportar somente a mim, na próxima live ela estará aqui. E se em algum momento eu também não puder, ela vai estar, mas a gente não vai deixar de fazer em momento nenhum, porque o nosso foco aqui é auxiliar pessoas, auxiliar casais a construir um relacionamento próspero e solteiros que porventura querem construir um relacionamento promissor. O nosso objetivo aqui é esse. Nós queremos que casais e pessoas construam relacionamentos prósperos, porque é possível. É possível. Por que a gente sabe disso? Porque a gente vive um relacionamento próspero e a gente ajuda outras pessoas a terem um relacionamento próspero. Então a gente acredita. O primeiro passo é acreditar. Porque às vezes a pessoa viveu tanto tempo o relacionamento nocivo que ela desacredita na possibilidade de ter um relacionamento próspero. Mas é só pensar comigo. Se existe um relacionamento escasso, existe um relacionamento próspero. A diferença é o nível de consciência do casal e o quanto eles estão comprometidos em construir um relacionamento próspero. Porque tem ferramentas, há caminhos, há práticas. Existe. Vai depender do casal querer isso e buscar isso. Relacionamento próspero é para todos. Mas por que nem todos alcançam um relacionamento próspero? Porque nem todos querem fazer o que é necessário para construir um relacionamento próspero. É só a gente pensar. Eu não planto uma semente e amanhã eu já tenho uma árvore frutífera. Tem todo um processo, não é? Eu planto, na verdade antes eu vou adubar primeiro a terra, vou arar, vou cuidar, e depois eu vou plantar a semente e depois vou continuar cuidando, vou regar, vou adubar, vou ver se não vai ter micro-organismo que vai atrapalhar o crescimento ou algum tipo de praga, vou começar a observar para tirar aquilo que pode impedir e à medida que for crescendo eu também vou ter que podar, eu vou ter que continuar cuidando e mesmo depois que essa semente se transformou em uma árvore frutífera, eu vou precisar de continuar cuidando porque às vezes um fruto apodrece, às vezes surge um bicho que pode entrar nos frutos e estragar os frutos. Às vezes na própria raiz pode ter algo que pode danificar o desenvolvimento e o crescimento natural dos frutos. Então, um relacionamento próspero não é construído no intervalo de um dia, 2 dias, de algumas horas, mas é o intervalo de uma vida, é diariamente. Quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amplia a consciência e nós mesmos somos saudáveis, melhor a gente tende a construir um relacionamento. Porque se os adultos são saudáveis, eles vão construir relacionamentos saudáveis. Se os adultos não são saudáveis, eles não vão construir um relacionamento saudável. E um adulto saudável
vou dar uma dica aqui extra antes da gente entrar aqui no tema. Um adulto saudável, ele tem o pilar da saúde física e mental, ok? Ele tem um relacionamento sexualidade prazeroso e saudável, e ele tem uma carreira e as finanças também saudáveis. Se ele tem esses 3 pilares aí bem na sua vida, ele é um adulto saudável. Se um deles não está tão bem, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de estar bem, a tendência é que isso vai repercutir no relacionamento. Por que é tão importante passar por um processo individual antes de ir para uma terapia de casal? Porque é importante olhar para esses pilares. Olhar, porque às vezes não é a relação, às vezes não é a outra pessoa, às vezes é a dificuldade que essa pessoa tem de lidar com os seus demônios internos, com as suas dores, com os seus relacionamentos passados. Mas quando a pessoa vai se curando e vai organizando a própria vida, ela tende a construir um relacionamento saudável. Não vamos para o caminho inverso. Vamos olhar para a gente primeiro e tratar a gente primeiro, porque quem ganha mais é a gente. Porque quem não quer ter uma vida saudável, né? Pessoas saudáveis constroem relacionamento próspero. Constroem relacionamentos prósperos. Simples assim. Devo investir numa pessoa que diz que nunca tem tempo? Você já passou por algum momento, por alguma situação, por algum relacionamento, de que você investia tudo o que você tinha e a pessoa não investia nada? Você estava lá, às vezes atuando como um mendigo emocional, porque infelizmente há pessoas em relacionamentos que elas se encontram tão carentes, tão magoadas, tão ressentidas, que elas ficam mendigando o pão da atenção, por exemplo. Elas ficam mendigando um pouco da água, do tempo de qualidade. Ela fica mendigando o pão do contato. Ela fica mendigando um docezinho do afeto, porque ela ou ele tá tão assim carente, magoado, necessitando de aprovação, necessitando de ser visto. Você sabia que tem gente que continua em relacionamentos nocivos porque tem uma dificuldade muito grande de se sentir vivo, de se sentir visto? Então, se ela estiver num relacionamento nocivo, mas de alguma forma ela sente que ela está viva, ou ele, seja homem ou mulher, ela tende a continuar, porque ela está se sentindo viva, mesmo que o relacionamento esteja péssimo, mas como ela tem uma necessidade de ser vista, ouvida, se sentir querida, ela continua. Isso é chamado de ganho secundário. Muitas pessoas não terminam seus relacionamentos ou não constroem relacionamentos prósperos porque elas ficam nos ganhos secundários. E o ganho secundário impede que a pessoa tenha uma vida de qualidade, uma vida livre. Mas isso é papo para uma outra live ou para um processo aprofundado. Nos meus programas a gente trata muito isso. No próprio curso Decolando a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, essa pergunta, devo investir numa pessoa que nunca tem tempo? É só a gente pensar no seguinte: se eu estou investindo o meu tempo, a minha vida, em algo, a tendência é que aquilo cresça e eu vou aperfeiçoando aquilo e vou desenvolvendo. Porque onde está o meu fluxo de energia, onde está o meu foco, flui a minha energia. Onde flui a minha energia, vou gerar os meus resultados. Se o meu foco está em construir um relacionamento próspero e o foco da outra pessoa não está nem aí, essas pessoas elas estão o quê? Disputando. Elas não estão convergindo pelo mesmo foco. Elas estão indo para focos diferentes. Então, é uma pergunta que eu faço para você. Será que vale a pena ficar investindo em algo que só você investe? Será que vale a pena gerar danos emocionais, gerar danos, às vezes, físicos? Porque o que é afetado emocionalmente vai gerar no corpo. Há pessoas que têm muitas dores nas costas, dores de cabeça, dores na lombar. Existe uma ciência chamada psicossomática, que é a influência que as emoções, que a psique tem no corpo. Então, uma pessoa que tem muita... às vezes fica rasgando a garganta, não tem? Às vezes, ou aquela coisa de sempre parece que está engolindo saliva, aquela coisa difícil de descer. Então,
essa parte do corpo dela tá falando bem assim, você tá engolindo muita coisa e você não tá tendo vazão para essas coisas saírem. Então a sua garganta tá te mostrando que é preciso de você tratar isso. É preciso de você parar de engolir tanta coisa. É preciso de você começar a conversar e tratar isso que você fica guardando para você, acumulando, e o corpo vai falar. Tem gente que começa a ter dores de cabeça. Eu atendi uma mulher uma vez que ela tinha que tomar morfina para dor de cabeça. Olha só, porque os outros remédios não davam conta mais. Porque era tanta coisa mal resolvida, era tanta coisa maltratada, era tanta coisa que ela não queria ver, que ela não queria ouvir, melhor dizendo, que a cabeça padeceu. Algumas pessoas às vezes têm uma cegueira temporária. Por quê? Porque ela vivencia tantas coisas no relacionamento que ela não quer ver, que a mente dela fica maquinando isso, as emoções também. Então, a parte, como não há divisão, a gente só separa a psique do corpo de maneira didática, mas uma coisa interfere na outra. Então, se a pessoa está constantemente pensando, eu não posso ver isso, eu não aguento mais ver isso no meu relacionamento, eu não aguento mais ver isso, essa pessoa fazendo isso comigo, eu não aguento mais. Aí, o que acontece? Às vezes acontece uma cegueira temporária, ou às vezes acontece alguma coisa no olho, nos olhos. Às vezes um trem-sol, ou às vezes algum outro tipo de doença que acontece nos olhos. Mas o que? O objetivo maior é que os olhos querem se fechar, eles não querem ver. Aí acontece isso. Quando a pessoa identifica isso que ela não está querendo ver e começa a tratar isso, a tendência é que os olhos voltem de novo, a cabeça melhora, a garganta começa a fluir naturalmente. Então, eu estou te levando a refletir o preço que uma pessoa pode pagar se ela insistir em investir em um relacionamento que só ela investe. Uma coisa é investir durante um tempo, enquanto a outra pessoa não se ligou ainda. A outra coisa é ficar investindo e não ver reciprocidade. Um relacionamento em que não há reciprocidade não é um relacionamento, é um instrumento de tortura. Vou repetir. Um relacionamento em que não há reciprocidade, toma lá, dá cá, eu invisto aqui, ele investe de lá, eu ajudo daqui, ele ajuda de lá, eu apoio daqui, ela apoia de lá, e a gente vai. Essa dialética vai levando à construção. Agora, se só uma pessoa investe, e a outra fica lá igual um sanguessuga, um parasita, que só quer receber, claro que essa pessoa que só está investindo, vai chegar um tempo que ela não vai suportar, o corpo dela não vai suportar. Mas aí entra um outro ponto. Porque olha só, se uma pessoa que só investe e a outra não investe nada e ela continua investindo, uma coisa está retroalimentando a outra. Porque se ela se ligar, poxa, só eu estou investindo e parar de investir, isso vai parar de acontecer. Mas às vezes não. É comum nos relacionamentos de casal ter um mais egoísta e um mais generoso. Aí olha só, esse que é mais generoso, ele tem uma certa assim, sensação de que ele está fazendo o dever dele de casa, mesmo que o outro não invista, só ele está investindo, ele se sente bem, ele se sente por cima, se sente superior, então ele continua investindo como se ele fosse o papai ou a mamãe do parceiro. Então ele vai lá, só doa. Então aí o outro que é mais egoísta, para ele está tranquilo, ele está recebendo a parcela dele. E para ele talvez não é tão importante dar o retorno. Você entende? Uma coisa, o generoso acaba alimentando a postura do egoísta. E o egoísta acaba alimentando a postura do generoso. Então não é nem egoísmo e nem generosidade, é justiça. Justiça é equilíbrio. É o ponto do meio. No relacionamento saudável, há justiça, há equilíbrio. Nem generosos, nem egoístas. Porque isso vai alimentar a doença. Isso vai alimentar um relacionamento nocivo. Então é preciso ir para a justiça. Uma pessoa que foca na justiça, no equilíbrio do relacionamento, ela não fica investindo muito tempo num relacionamento que não há reciprocidade. Agora, se ela estiver adoecida, se ela estiver querendo preencher um buraco, se ela for generosa ao ponto de agora eu vou doar toda a minha vida em prol desse meu parceiro, da minha parceira. Na verdade, isso é uma estratégia mental, é uma armadilha mental, melhor dizendo, que ela caiu,
mas que ela alimenta-se disso, porque ela precisa de sentir que ela está sendo, entre aspas, superior, mas isso não acontece de maneira inconsciente, ou isso não acontece de maneira consciente, é inconsciente. E eu nem estou falando que é uma luta contra o bem e o mal aqui não, o egoísta é contra generoso, o generoso é o bonzinho e o egoísta é o mal, não é nada disso. O ponto aqui é, existem generosos e existem egoístas, mas ninguém é totalmente egoísta e ninguém é totalmente generoso, e ninguém é totalmente generoso e egoísta. Não é. Nós temos um equilíbrio aí. O ponto-chave é o equilíbrio. Às vezes, um pouquinho de egoísmo é necessário para a gente dar uma respirada e cuidar da gente. E muitas vezes, algumas vezes também é necessário ser generoso para a gente investir no outro. Você entende que precisa dos dois? Não é uma luta contra os dois, é uma união. E essa união eu chamo de justiça, equilíbrio. Equilíbrio. Há momentos que eu tenho que cuidar de mim e há momentos que eu tenho que cuidar do outro. Se eu só cuidar do outro, vai dar ruim, como dizem isso. Se eu só pensar em mim, vai dar ruim. Eu fico polarizado. A polarização vai causar um monte de conflito. Vai causar também doenças, vai causar dores, vai causar muitas dissensões. Agora, se eu aprendo a encontrar um caminho do meio, aí que está a sabedoria. Isso não é do dia para a noite, isso é depois de desafios ultrapassados, é de conversas, é de processos terapêuticos, é de aprofundamentos. É por isso que a gente costuma dizer e repete: relacionamento próspero não é para quem quer, é para quem faz. E quem faz diariamente. Somos adultos. É para quem faz. Tem um monte de gente que quer. Eu conheço muita gente que quer um relacionamento próximo. Mas aí você vai sugerir ela a passar por um processo, a olhar para si. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Ok. O que eu tenho que fazer é respeitar. E deixar que ela continue com o relacionamento como que está. Porque eu não interfiro no livre-arbítrio das pessoas. Eu faço um convite. Nos meus processos, no nosso curso, eu faço convites. Convites. Se a pessoa aceitar o meu convite, eu vou ajudá-la. Porque eu não vou derrubar a porta dela. Eu não vou derrubar, eu não vou violá-la. Assim como acontece no abuso da live de segunda-feira que a gente falou sobre o abuso. O abuso emocional. Eu não vou derrubar. Então eu faço um convite. Posso entrar? Posso entrar e ceiar com você? Se ela permitir que eu entre, se ele permitir que eu entre e ceie com ela, ceie com ele, eu vou ajudá-lo. Não tenha dúvida. Mas se ele não permitir, se ela não permitir, não dá. Porque eu não consigo fazer nada, a terapeuta Marga não consegue fazer nada, nenhum profissional consegue fazer nada pelo outro se o outro não quiser. 50% é a gente, 50% é o outro. Se o outro quiser, se o casal quiser, se a pessoa quiser, ela transforma o relacionamento dela. Transforma. E se ela perceber que não dá para restaurar aquele relacionamento, ela sai, ela vai se melhorar e depois ela vai buscar algo que vale a pena. Gente, a maioria das pessoas não tem critérios para escolher os seus parceiros. E elas escolhem os seus parceiros por questões inconscientes. Então elas não estão buscando muitas vezes um parceiro ou uma parceira. Elas estão buscando uma ideia que está dentro da cabeça dela, uma ideia muitas vezes ilusória, que não existe. Existe o homem perfeito? Não. Existe a mulher perfeita? Mas a gente tende a projetar essa perfeição, gera um monte de expectativa, aí quando está de frente com um ser humano lá que comete erro, que nos decepciona, que faz muitas vezes as coisas que a gente não quer, a gente se frustra. Por quê? Eu pintei na minha frente a perfeição. Uma deusa grega, um deus grego. Aí não dá. Eu tenho que ter em mente que eu preciso me relacionar com pessoas. Aí eu vou ter critérios. Quais os critérios? Qual o perfil do parceiro? Qual o perfil de parceira que eu quero? Escreve. A terapeuta Marga fez isso. Eu fiz isso. Eu coloquei lá o perfil de mulher que eu queria me relacionar. Ela também fez a mesma coisa. E a gente foi caminhando. Quando aparecia alguém que tinha um perfil diferente, nem olhava.
Porque não é o que eu quero. Eu já tive experiências suficientes para entender o que eu não quero. O mais difícil não é saber o que a gente quer, é saber o que a gente não quer. Quando a gente sabe o que a gente não quer, a gente já exclui um monte de coisa. Quando a gente sabe o que a gente não quer no relacionamento, que a gente não aceita, a gente já exclui. A gente vai lidando. Uma dica de mestre aqui, para tensão do relacionamento aí diminuir. Sente com o seu parceiro, com a sua parceira, e faça 2 perguntas. A primeira: o que eu posso fazer por você para você se sentir mais amado e mais valorizado? Anote isso. O que eu posso fazer por você que você vai se sentir mais amada, mais amado, mais valorizada e mais valorizado? E a segunda pergunta: quais são as 3 principais mágoas que você tem de mim? E vice-versa. Faz cada uma pergunta, essa pergunta um para o outro. Quais são as 3 principais mágoas que você tem de mim? E anote. E trabalhe em cima delas. Não tenha medo de conversar com o seu parceiro, com a sua parceira. Não tenha medo de ser sincero. De ser sincera. Porque se os dois estiverem determinados em construir um relacionamento próspero, eles vão fazer. Às vezes é incômodo, é chato, mas é através desses desafios ultrapassados que o relacionamento vai para um novo estágio. Não há crescimento sem passar pelos processos. Quer um relacionamento próspero? Aprenda a passar pelos processos. O relacionamento tem estágios. Cada estágio tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas tem suas bênçãos, tem seus prazeres. Agora, quando eu estou num relacionamento e só penso na perfeição, que vai ser tudo 100%, isso é um pouco infantil. É um pouco infantil. Porque não vai ser 100% perfeito. Nem todos os momentos você ficará feliz, totalmente feliz. Nem todos os momentos você vai ficar totalmente exultante. Mas a grande sacada é preciso que existam muito mais momentos felizes, potentes, fortalecedores, do que momentos tristes, momentos desgastantes, porque senão a balança vai ficar desequilibrada. O ideal é que exista mais apoio, exista mais felicidade, exista mais cuidado, exista mais afeto do que o oposto. Porque aí a gente fica no crédito e não no débito. Mas em um momento ou outro vai existir sim uma dificuldade aqui, um desafio aqui, uma cara feia ali, um desgaste aqui, mas que isso não seja um motivo para acusação, mas seja um motivo para resolver e ascender. Porque a cada conflito superado, a cada desafio ultrapassado, o casal ganha em maturidade, ganha em intimidade. Ele desenvolve-se, ele cresce. Não é para ser pesado, gente. Pode ser leve. Pode ser leve. Entretanto, todavia, contudo, será leve se cada par estiver leve. Mas se cada par estiver pesado por tanta dor, por tanta mágoa, por tantos relacionamentos anteriores nocivos e por tanta angústia do relacionamento presente, agora há muito peso. Então é difícil de ter um relacionamento próximo quando as pessoas estão pesadas, quando elas estão... Não dá. É difícil, é pesado, não funciona. Não dá. Mas é possível ser leve. É possível, acredite. Esse ser humano que está na sua frente aqui é uma prova viva disso. Tenha certeza disso. Eu não sei se eu contei, ou para algumas pessoas eu falei, para outras não. Eu não conseguia ter um relacionamento próspero porque eu me sentia rejeitado até por uma tartaruga. Essa foi nova agora. Então, qualquer mulher que se aproximasse perto de mim, é só de olhar, eu já me sentia rejeitado. Que negócio estranho, né? Mas aí eu entendi que isso é uma dor que eu tive entre um mês e um ano de idade, mais ou menos, que eu vivenciei algumas experiências na minha infância que me levaram a me sentir rejeitado e eu reproduzi isso na minha vida adulta. E isso levava ao quê?
E os relacionamentos que eu tinha com mulheres duravam menos de 3 meses. Olha que coisa. Por quê? Eu cagava tudo. Eu não podia falar isso não, né? Mas agora foi falado, né? Porque qualquer palavrinha, qualquer coisinha eu já me sentia rejeitado. Aí eu rodava a baiana. Ei, Jesus, eu não acredito. Então, mas tá vendo? Eu consegui superar isso. É possível, com conhecimento, com prática. É possível. Esse ser humano que está diante de você é similar a você. Tem dores, tem problemas, tem situações que às vezes é difícil de resolver. Mas ele conseguiu resolver. Mas não foi rápido. Não foi do dia para a noite. Eu fiz muitos processos. Eu li muita coisa. Eu tive que passar pelo deserto para encontrar o oásis. Mas é possível. E eu não estou falando isso aqui para você ver, nossa, então agora eu vou ter que demorar 50 anos para eu evoluir. Não, gente, não é isso. Essa evolução acontece pouco a pouco mesmo, é um processo. E você chega lá. Só não pare de caminhar. E se parar, pare um tempinho e depois volte. Porque às vezes a gente quer sentar, quer dar uma paradinha, mas depois volta para o jogo. Volta para o desenvolvimento. E eu mesmo já investi num relacionamento que eu não tinha um retorno. E eu já me sentia rejeitado, então é que eu me sentia mais mesmo, né? É que eu chutava o pau da barraca mesmo e não dava certo. Mas por quê? Eu estava buscando uma aceitação de uma pessoa que eu precisava dar a mim mesmo. Quando eu parei de me rejeitar, as coisas começaram a mudar. Porque não eram as mulheres que me rejeitavam, não era a tartaruga que me rejeitava, era eu que me rejeitava. Não aceitava o meu corpo, achava que eu era incapaz, que eu não podia, que eu não era digno, que eu não era merecedor. Então eu alimentava isso aqui e isso repercutia nos meus comportamentos que me davam resultados. Começa aqui, gente. Quer um relacionamento próspero? Trata aqui. Cuida aqui. Cuida. Cuida. E não acredita em mim, não. Prove por você mesmo. Prove por você mesma. Se você já tentou várias outras formas e não foi, tenta essa. Para de focar no outro, foca em si. Faça uma identificação das suas dores, dos seus recursos, vê quais são os seus principais valores e segue. Imagine se cada par conhecer a si mesmo profundamente, conhecer o parceiro profundamente. O nível de comunicação deles vai para outro planeta. O nível de qualidade do relacionamento deles vai para outro nível. Vai para outro nível. Gente, não é à toa que 10% dos casais têm um relacionamento próspero. Não é à toa. Esses casais fazem coisas que a maioria não faz. Não tem outra alternativa. Então, se eu continuo fazendo a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Se eu continuo, tem gente que coloca bem, Jonathan, mas eu não posso fazer um processo assim, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Aí eu pergunto, é a pergunta que eu faço quando uma pessoa está precisando de um auxílio e às vezes ela me fala que ela não tem como pagar, aí eu falo com ela bem assim, se tivesse um apartamento de 3 milhões na Praia da Costa, sendo vendido agora, por 100 mil reais, se você não tivesse esse dinheiro, você arrumaria um jeito de ter esse dinheiro, não é? A pessoa fala na hora que sim. Porque vale 3 milhões, ela não tem um dinheiro, mas ela vai encontrar uma maneira de conseguir esse dinheiro, porque se ela consegue os 100 mil, ela vai ganhar 2 milhões e 900 reais, então, 900 mil reais. Então, vale a pena. O que eu quero dizer com essa metáfora? Entenda, eu não estou querendo vender nada aqui para você, eu estou querendo falar o seguinte, que se enquanto construir um relacionamento próspero não for uma prioridade, nunca existirá um relacionamento próspero. Enquanto o relacionamento próspero não for esse apartamento de 3 milhões, de 6 milhões, e eu fizer disso uma prioridade, não vai adiantar. Não há mágica, não há mágica. Há trabalho, há desenvolvimento, há ampliação da consciência. Não tem outra maneira. Tudo que é prioridade a gente encontra tempo para fazer. Quando uma pessoa fala que ela não tem tempo, ela está dizendo para ele bem assim, não é prioridade. E está tudo certo. Eu estou muito em paz com isso. Estou muito em paz. Se a pessoa fala que não tem tempo, ok. Ok. Ela está me dizendo
meu relacionamento não é uma prioridade. Aí eu falo, ok, então eu vou buscar alguém que considera o relacionamento uma prioridade. E muitas pessoas, depois desse exemplo, elas despertam. E por incrível que pareça, por uma mágica, depois de uma semana, duas, elas arrumam o dinheiro e fazem o processo. Que loucura, né? Porque se tornou uma prioridade. Comigo também é assim. Eu já fiz alguns cursos que eu não tinha condições de fazer financeiramente. Mas no intervalo de 2, 3 semanas, às vezes um mês, eu foquei naquilo e fiz e trouxe os resultados que eu queria. É prioridade, gente. É prioridade. Se não for prioridade, não adianta. Não há Jonathan, não há ninguém que vai conseguir fazer nada. Então, se você quer um relacionamento próspero, faça dele uma prioridade. Faça uma prioridade. Então, eu acredito que eu tenha respondido aqui. Se eu devo, eu dei até um pouco mais de conteúdo, né? Porque eu acho que valeu muito a pena falar sobre isso. Eu nem sei como que está o tempo aqui agora. Deixa eu... 6h34. Então tem uns minutinhos aqui ainda. Então, gente, o que vocês têm alguma pergunta? Tem alguma colocação? Eu viajei muito aqui. O que eu fiz, o que eu falei fez sentido? Ou não fez sentido nenhum? Eu sou meio viajante. Fala aí. Converse comigo aí, por favor. Fale alguma coisa. Interajam. Faça alguma pergunta. Vamos lá. Devo investir numa pessoa que diz que nunca tem tempo? Devo investir? Fez sentido para vocês até agora? Os seres humanos que estão aqui comigo? Diz aí, fala um oi, olá, ou não gostei, ou o que eu posso melhorar? Me ajuda aí, me ajude. Senão daqui a pouco eu vou concluir. Se não houver mais dúvidas, se não houver mais colocações. Gostaram da cor da minha camisa? Diz alguma coisa aí. E antes aqui de concluir, né? Se ninguém colocar mais nada aqui, eu vou caminhando para o final. Vou aguardar um tempinho aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação. Acho que eu comecei a atender tem alguns dias esse ser humano. Ah, colocou aqui, ó. Então depois eu falo isso. Geralmente as pessoas reclamam mesmo que o outro não dá atenção. É normal isso com a rotina? Ó, vamos contextualizar. A gente vive uma época que a gente está só fazendo, são muitas atribuições. Ainda mais para a mulher que trabalha. A mulher tem uma jornada tripla, né? Se a gente for parar para pensar. Então, o tempo acaba diminuindo. O homem também tem a sua jornada, mas quando a mulher ainda cuida de casa, tem filho e trabalha, a jornada de fato é mais pesada. É uma jornada tripla que eu falo, né? E o homem precisa de entender isso e encontrar maneiras de auxiliar nessa questão. Então, o tempo, a atenção, varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que precisam de mais atenção do que outras. Há pessoas que precisam de mais contato físico do que outras. Há pessoas que precisam de executar mais as coisas do que outras. Algumas pessoas nem se importam se não tiver tanta atenção. Agora outras choram porque não tem atenção. Depende do perfil da pessoa. Depende dos traços de caráter da pessoa. Depende do tipo psicológico da pessoa. Porque cada traço de caráter tem uma necessidade que precisa de ser suprida. E tem alguns traços que precisam de muita atenção. Então, não é uma coisa que dá para generalizar. É preciso de contextualizar a dinâmica do casal. Contextualizar o perfil de cada par. E entender por que um está reclamando que não tem tanta atenção. Então, não é uma questão assim se é normal ou não. É uma questão de olhar se dentro com os pares, o perfil dos pares, se um precisa de mais atenção do que o outro, é preciso identificar isso e cada par saber disso e dar a atenção necessária.
E muitas vezes a atenção não é uma questão de quantidade de tempo, é uma questão de tempo de qualidade. Às vezes a pessoa está horas e horas com outra, mas não tem um tempo de qualidade. Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Quando estiver com a pessoa, dê atenção exclusiva. Não fica dividindo a atenção. Porque às vezes não dá para passar horas e horas. Mas será que no final de semana, tirar um domingo, de falar bem assim, domingo é o nosso dia, é o dia do casal. A gente não vai atender ninguém, a gente vai desligar os telefones, a gente vai para um lugar e a gente não quer saber de ninguém. Se tiver filho, será que tem como deixar com os avós ou com alguém com algum cuidador? E só os dois? Se o casal não fizer isso de propósito, talvez isso nunca possa acontecer, porque as demandas sempre vão existir, os problemas sempre vão existir, a rotina está lá. Se o casal não escolher pausar em algum momento, a máquina uma hora para. Aí começa um monte de conflito, um monte de briga, um monte de acusação, porque o casal não criou algo simples. E eu falo, uma das boas práticas que eu vou ensinar no curso Decolando Relacionamentos essa é uma boa prática. Existir o casal decretar. É uma lei. O dia do casal vai ser no domingo, vai ser no sábado, vai ser o dia inteiro. E o mundo pode estar caindo, mas o casal vai, porque aquele dia é deles. E a partir desse dia, eles vão conseguindo ter mais intimidade e vai estender isso para 2 dias, na rotina mesmo. Tá numa rotina mais extenuante. Amor, posso ir aí pra gente almoçar? 1 hora só. Aí ele vai conseguindo incluir na rotina. Você entende? Essa é a ideia. Então, a atenção está ligado com um tempo de qualidade. E o perfil de cada um. Observar o perfil. Vocês entendem que quando a gente fala de ser humano, quando a gente fala de casal, não há uma fórmula pronta? Porque cada casal é uma dinâmica. Cada casal, cada par tem as suas dores lá, tem os seus recursos, tem a sua criação. E como eu te disse, há pessoas que não... Tem pessoas que preferem não existir. Entendeu? Que ela ficar num canto lá e se ninguém perceber ela, para ela é uma bênção, entendeu? Mas já tem pessoas que, se alguém fizer isso, elas se sentem mal, se sentem assim, nossa, não tem um valor, né? A pessoa nem me enxerga. E para outras é uma bênção. E para outros é uma maldição. Tá vendo como é diferente? Tá vendo como é importante a gente entender o nosso perfil e o perfil do nosso parceiro, da nossa parceira? Você tá vendo? Por que que eu e a minha amada, a gente tende a maior parte do tempo estar bem um com o outro? Porque eu compreendo as necessidades dela, ela está compreendendo as minhas e a gente se ajuda. E quando há um conflito aqui e outro ali, a gente sabe, aprendeu a lidar. Você entende? Não há perfeição no nosso relacionamento, mas como eu disse, há plenitude. E isso é possível a todo casal. Nós somos um casal real querendo ajudar outros casais a serem reais. Porque o que às vezes existe muito essa questão da aparência, ela atrapalha muito, entendeu? Atrapalha. Pessoas de verdade constroem relacionamentos de verdade. Pessoas de mentira constroem relacionamentos de mentira. Às vezes não é fácil para mim falar alguma fragilidade para minha esposa, não. Às vezes não é fácil para mim falar alguma dificuldade, não. Não é. Mas eu entendo que se a gente quer, de fato, construir um relacionamento real e próspero, a gente tem que ser transparente. A gente tem que parar de segredos. A gente tem que ser inteiro. A gente tem que parar de ter medo um do outro e se entregar. Tem gente que não se entrega pelo medo, por vários medos. Mas eu estou fazendo a minha parte de se entregar. Ela também faz a dela. Então, agora, imagine se cada par está lá na defensiva e... não vou, o que vai acontecer? Não vai? Será que ele vai me entender? Será que não vai? Será que ele vai gostar disso? Será que não vai? Como que vai ser se eu falar? E nem sempre é fácil, pra gente também não. Às vezes é desafiador. Mesmo a gente sabendo de tudo isso, às vezes tem os desafios, tem as dificuldades. Mas a grande questão é que a gente aprende a lidar com os desafios.
aprende a lidar com os conflitos, aprende a lidar com as dificuldades, porque sempre haverá. Mas, quanto menos desgaste e mais leve fica a relação. E quanto mais leve, o que a gente precisa de fazer para a relação ficar mais leve? Tratar a si mesmo. Tratar a si mesmo. Enquanto a gente quer que o outro nos cure, enquanto a gente quer que o outro faça, que o outro aconteça, a gente continua investindo em pessoas que não têm tempo pra gente. E a gente tende a se tornar mendigos emocionais, mendigando atenção, mendigando carinho, mendigando isso. Não. Se eu aprendo a dar carinho pra mim, se eu aprendo a construir uma vida significativa, se eu aprendo a cuidar de mim, se eu aprendo a construir uma vida com sentido, se eu aprendo a construir uma vida prazerosa, se eu entendo que não tem nenhum problema em eu ser quem eu sou, eu só preciso de aprender a ser quem eu sou, as coisas mudam. Eu não vou para um relacionamento porque eu estou desesperado para encontrar alguém. Eu vou para um relacionamento para potencializar a pessoa que está comigo, para eu investir no bem-estar, na felicidade dela, para eu me doar. Isso não é ser bonzinho. Isso é ser sábio. Porque se eu faço isso por ela, eu já estou transbordando. E é natural que ela vai fazer isso por mim. Agora, quando eu vou extremamente carente, extremamente dolorido, extremamente querendo um salvador e uma salvadora, eu coloco um peso sobre o relacionamento e isso vira um inferno. Diversos casais vivem um inferno dos conflitos constantes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque cada um, de maneira inconsciente, está querendo se curar no outro. Está querendo curar a sua própria doença na doença do outro. Como que duas pessoas doentes vão ser saudáveis? É forte isso, não é? Às vezes parece até ofensivo. Mas o meu objetivo não é ofender ninguém, mas é iluminar, é esclarecer. Porque eu vejo esse sofrimento. E às vezes eu não posso falar diretamente para as pessoas. Porque algumas podem se ofender, algumas podem... Mas claro que no ambiente da terapia de casal vai chegar algum momento que isso vai ser falado de maneira educada, de maneira tranquila. Porque, gente, o que liberta é a verdade. O que liberta é a verdade. Qual é a sua verdade? Qual é a verdade do seu parceiro? O que liberta é a verdade. Não é o que eu estou falando para vocês que liberta. É a verdade que vocês descobrem de vocês mesmos. É essa verdade que liberta. Se você tiver ferramentas, se você quiser fazer um mergulho para dentro de si, descobrir as suas verdades mais profundas, eu não tenho dúvida que a sua vida melhora. Eu não tenho dúvida que seus relacionamentos melhoram. Eu não tenho, porque é isso. À medida que a gente vai se descobrindo, se entendendo, se compreendendo, a vida melhora. Ela não vai ficar perfeita, mas ela melhora. Eu vivo de maneira mais leve, aquela coisa que me afetava tanto não me afeta mais, entendeu? Aquelas picuinhas que traziam para mim, eu ficava à flor da pele, já não me afetam mais, porque aquilo não é meu, não me pertence. Muita gente fica comprando o que não é seu, fica ouvindo picuinhas, coisinhas de pessoas doloridas, magoadas, ressentidas, e fica pegando aquilo para si. Não, o que o outro diz é dele, diz respeito a ele. O que João fala de Pedro, fala mais de João do que de Pedro. Pessoas que constantemente estão criticando os outros, elas não estão falando dos outros, elas estão falando delas mesmas. Elas, na verdade, são críticas com elas mesmas, só que elas projetam isso nos outros. Critica. Por quê? Isso faz com que elas não olhem para si mesmas e não se tratem. Mas, na maioria das vezes, não é maldade, é uma dificuldade de olhar para si. O que é mais desafiador não é conviver com o outro, é conviver consigo. Quando eu aprendo a ser leve comigo, a vida naturalmente melhora. É ser leve consigo. O inferno não é o outro. O problema não é o outro. O problema também não é você, mas o problema pode estar em você. Esse problema pode ser uma dor, pode ser um ressentimento, pode ser um trauma de infância, pode ser uma criança ferida, pode ser muitas coisas. Quando eu vou curando isso, eu paro de projetar nos outros e começo a viver uma vida mais centrada, uma vida mais leve, uma vida mais potente. Você entende? É diferente. Há pessoas que passam por processos de desenvolvimento, num processo de 8 semanas, que elas não acreditam tanto que elas mudaram. Por quê?
Porque elas começaram a enxergar aquilo que elas precisavam enxergar para transformar suas vidas. Há pessoas que vivem em ambientes extremamente nocivos e não entendem por que não avançam, não entendem por que sempre estão desanimados, não entendem por que o relacionamento não flui. Isso está sempre pesado. Então, se você está investindo em algo, ou se você conhece alguém que está investindo num relacionamento há muito tempo, que não vê retorno, não há reciprocidade, envia essa live para ela. E deixa ela tirar as próprias conclusões. Deixa ela entender. Deixa ela observar-se. Porque nós seres humanos, a gente tende a mudar quando a dor de permanecer o mesmo é maior do que a de mudar. Enquanto a dor de permanecer o mesmo não for maior do que a de mudar, a pessoa não muda. Por que será que a maioria das pessoas que chegam para eu atender estão numa dor quase não aguentando mais? Por quê? Elas esperam chegar a uma dor quase insuportável. Aí sim, não, agora eu quero mudar. Mas não precisa de ser necessariamente assim. A gente muda pela dor e pelo prazer. Mas no geral, nós esperamos chegar a uma dor insuportável para mudar. Mas por que não focar no prazer? Por que não focar no benefício? Por que não focar no resultado, nos benefícios de um relacionamento próspero? Antes de ficar numa dor insuportável, antes de ficar num relacionamento que está quase acabando. A gente tem uma cultura no Brasil corretiva. Eu espero quebrar tudo para depois consertar. Por que antes de esperar que quebre e o relacionamento fique nocivo, fique tóxico, fique aquela coisa quase impossível, não age de maneira preventiva? Terapia de casal não é só para o casal que está quase se separando, não é só para o casal que está cheio de conflito, não. É para o casal também que está bem. Sabia disso? Isso eu acho que quase ninguém fala, né? Mas por quê? Se um casal já está vivendo bem e eles fazem uma terapia completa e começa a se entender mais a dinâmica do relacionamento, a dinâmica de cada um, o funcionamento de cada um, eles vão evitar um monte de conflito, um monte de dificuldade, um monte de coisa. Entende? Isso é agir de maneira preventiva. Mas não ensinam pra gente isso. Mas agora eu estou passando aqui. Agir de maneira preventiva. Tem gente que acha que psicólogo só se procura... Vou até aproveitar isso agora para esclarecer, que a gente vai concluir agora. Tem gente que acredita que psicólogo só trata questões de doenças mentais como depressão, ou transtorno de ansiedade, ou síndrome do pânico. A gente trata isso também, mas não é somente isso. Há pessoas que me procuram para desenvolver habilidades, para descobrir suas habilidades, por exemplo, para entender por que ela repete sempre os mesmos... ela tenta fazer alguma coisa, mas quando está quase chegando, ela se sabota. Algumas pessoas procuram porque elas querem entender por que elas funcionam como funcionam, por que elas sentem tanto. Elas querem entender, mas elas não estão doentes, mas elas querem entender, se conhecer mais, buscam por uma questão de autoconhecimento. Então, a gente muitas vezes não se desenvolve porque a gente não sabe o que fazer, porque a gente é ignorante. Ignorante quer dizer, eu ignoro. Quando eu ignoro algo, quando eu não conheço algo e não aplico aquilo que eu conheço, eu não me transformo e fico recorrendo nos mesmos erros. Há casais que ficam constantemente recorrendo no mesmo conflito, no mesmo problema, na mesma dificuldade. Por quê? Eles ignoram, eles não conhecem, eles não sabem o que fazer para solucionar aquilo. Quando eles descobrirem o que fazer, eles irão solucionar e o conflito deixa de existir. Vai existir um outro depois, mas esse vai ser solucionado. Conhecimento aplicado transforma. Conhecimento não aplicado não transforma. Sem conhecimento nenhum, não adianta. Não avançamos. Então, gente, espero que essa live novamente tenha sido produtiva, tenha trazido compreensões, e o objetivo aqui é o que vocês já sabem, ajudá-los a construir relacionamentos prósperos. E se tiver mais temas, se tiver mais questões que vocês queiram saber, envie nos comentários, envie no privado, e vai ser um prazer atendê-los. Um abraço e até breve, até sexta-feira.